nossa escola vivencial online do Movimento Cursilho, setor Pitanga, do GEDRE Guarapuava. Queremos acolher cada uma, cada irmão, nesse momento de isolamento social, mas do isolamento, desse distanciamento que nos aproxima através dos meios de comunicação. E aqui estamos hoje para falar um pouquinho da nossa igreja, um pouquinho de nós, leigos e leigas, desse trabalho como cristão, daquilo que nos é oferecido através do batismo como cristãos. E é nesse momento que precisamos sim da oração, do nosso fortalecimento, da nossa fé. Queremos assim convidar você que está em casa nos assistindo, você que está de alguma maneira através do Facebook do Cursilho, está nos ouvindo, nos assistindo, convidar para nesse momento a gente fazer uma oração para que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo seja o nosso guia, que faça de nós um instrumento e sejamos sim portadores da boa nova, portadores do bem e levando uma mensagem de ânimo, de otimismo, de alegria, de felicidade a todos vocês que nos assistem através desse momento. Então, nosso agradecimento em especial a você que está aí nos assistindo. Temos aqui o apoio, a ajuda aqui do nosso compadre Maído, está conosco, cursilista, nosso compadre Júnior. Então, nosso muito obrigado. Estamos aqui trabalhando nesse momento, mas com muita alegria. Então, vamos lá fazer oração, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e que sejamos portadores aí da vossa palavra e que nós sejamos apenas instrumento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem o Guia do Peregrino, página 23, né? Então vamos lá. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora do Belém, rogai por nós. Santana e São Joaquim, rogai por nós. Também, a igreja sempre nos pede no mundo todo, e em especial nós aqui no nossa diocese, no Brasil, nós fazemos o nosso pedido pelas vocações sacerdotais. Então vou convidar você que está em casa também nesse momento, da forma que estamos, vamos rezar a dezena do Santo Terço, para que nós tenhamos aí mais vocacionados para trabalhar para o projeto de Deus, o plano de Deus aqui na Terra, e que fica o convite. Depois, aí a família, o momento, você que está nos assistindo, o melhor momento, você conclui depois rezando as outras dezenas do terço. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, Senhor Jesus, e abençoai o Santo Padre todo o clero, e abençoai as nossas famílias, e dai-nos saúde e paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né? Hoje nós estamos com o nome da nossa escola hoje é o papel do leigo na igreja. E nós estamos usando o documento 105, né, que é o nosso documento da CNBB. Então, isso nós vamos estar trabalhando hoje, documento aí do ano de 2016, que a CNBB trabalhou. Vamos falar um pouco rapidamente do que vamos estar comentando hoje. Vou fazer uma introdução um pouco sobre o movimento de Cursilhos de Cristandade. Vamos estar trabalhando também sobre a questão do Segundo Concílio Vaticano, porque esse é o papel do leigo do Segundo Concílio Vaticano de 62 e 65, que trouxe essa condição do leigo de estar trabalhando, de estar fazendo o seu papel enquanto leigo dentro da igreja e também no mundo, que esse é o nosso papel. Vamos falar também sobre a questão das realidades eclesiais, das pastorais, nos tempos atuais, o nosso comportamento e esse protagonismo que é nosso do leigo, né, então, diante da igreja. Dentro do documento, ele é muito extenso, a gente vai tratar algumas partes dele, vamos estar vendo a questão da realidade da nossa, fazendo um ver do documento em relação ao leigo na nossa igreja hoje. Depois vamos discernir, conforme o plano de Deus, depois nossa ação missionária, aquilo que devemos fazer enquanto leigo, enquanto cristão comprometido na comunidade. E depois, no final, vamos falar também um pouco sobre a questão das diretrizes gerais da ação evangelizadora do Brasil, que é o nosso documento 109 de 2019-2023. Queremos fazer assim num tempo aí, no máximo uns 40, 45 minutos aí, e depois vamos intercalando com as músicas aí que o compadre, uns cantos que o compadre está fazendo, e o compadre Belinho. Então, com essa alegria que queremos aí estar com vocês. Estamos também com a proteção do nosso São Paulo Apóstolo, né, que está conosco, nossa capelinha, que é o nosso patrono do movimento Cursilhos, então, sempre protegido, e as nossas orações a São Paulo pela proteção do movimento Cursilhos. Então vamos lá. Movimento Cursilhos, setor Pitanga, estava falando para vocês, nosso setor aqui, nós temos a nossa casa de formação da São José, também é onde acontecem os retiros. As nossas escolas vivencial em Pitanga, no setor Pitanga, ela acontece na segunda quarta e na quarta quarta de cada mês. Nesse período da pandemia agora, nossas orações para que essa doença, esse vírus, passe logo, que não aconteça mal nas pessoas. Mas nesse momento nós estamos fazendo as escolas online. Então, nosso muito obrigado a você que sempre está assistindo, acompanhando, a você cristão, a você da nossa paróquia e de outros locais, onde assistem para nós, as mídias sociais vão longe. Então, o nosso muito obrigado. Os retiros do Movimento Cursilho acontecem, né, para nós aqui na nossa diocese de quinta a domingo. Quando você sentir o convite, o chamado, vai fazer o retiro, faz bem. É uma experiência
para a gente, o encontro com Jesus Cristo, muito maravilhoso. Então, faz bem a hora que receber o convite. Aproveita, vai lá passar 3 dias junto com os leigos que fazem esse trabalho maravilhoso dentro da nossa igreja. Também nós temos a questão das mídias sociais do Cursilho aqui do setor Pitanga. Nós temos o Face, Cursilho Pitanga, entre lá e acompanhe. E temos também através do Instagram, Cursilho_Pitanga. Também você que tem o Instagram, siga nós lá também nos nossos trabalhos. Queremos agradecer sempre o pessoal da coordenação dos setores, dentro dos trabalhos nossos aqui em Pitanga, todos os casais, os jovens, os adultos que fazem o trabalho da coordenação do Movimento Cursilho. Que Deus sempre o abençoe e que continuem sempre fazendo esse trabalho com muito amor e muito carinho. O movimento de Cursilhos nasceu em 1942 na Espanha, num trabalho da juventude, né? Então já se vão aí alguns anos. E no Brasil, o ano passado, no Brasil veio em 62, o primeiro Cursilho aconteceu em Valinhos, São Paulo. E nós, na Diocese de Guarapuava, ano passado, comemoramos o jubileu dos 50 anos do movimento de Cursilhos. Então foi uma grande festa, toda a coordenação do GED, nosso parabéns pela coordenação do trabalho que assim fizeram. E propriamente dito, vamos estar falando no nosso trabalho em relação à questão do papel do leigo na igreja e na sociedade, conforme eu estava falando, no documento 105, e ele traz para nós que o cristão leigo, dentro dessa caminhada, nós precisamos ter o nosso lema, quer dizer, temos o nosso lema que ele fala ser sal na terra e luz no mundo. E qual que é o propósito nosso enquanto leigo, então, na terra? Nós sermos testemunho de fé, testemunho de amor que nós temos pela caminhada do projeto de Jesus Cristo. Pelo amor e dedicação à nossa igreja, a essa igreja nossa, que nós somos essa igreja viva, principalmente nesse momento da pandemia. Como que nós conseguimos ser a igreja viva na nossa casa, nossa igreja doméstica? Assistindo o Marcão recentemente na escola online, ele falava bastante sobre a igreja doméstica. Eu sou a igreja doméstica na minha casa, minha família, você que está nos assistindo, é a igreja doméstica. Como que a gente tem feito isso enquanto cristão? Como é esta igreja? Claro que temos falta de nós irmos no templo, nós irmos visitar o sacrário, Jesus vivo, com certeza isso faz bem. E para nós, aqui no setor Pitanga, já retornamos às missas, então já podemos estar visitando a igreja, indo partilhar essa questão da comunhão e sangue, corpo e sangue de Jesus na nossa igreja. Então, essa é o nosso papel. E nós, leigos, doamos, né? Doamos esse trabalho nosso, então, em relação à questão da nossa vida para a nossa igreja. Mas para falarmos dos leigos, os leigos têm um papel fundamental na igreja a partir do segundo concílio, do Concílio do Vaticano II, que começou e foi de 62, 65, e então falar para vocês que até então o leigo, o professor Felipe Aquino que fala que o leigo na igreja, até o segundo concílio, o leigo tinha 3 posições na igreja. Ele ficava sentado, ele se ajoelhava e ele ficava em pé e voltava para casa. Porque todo o trabalho na igreja ele era feito pelo padre. Então, quem fazia esse trabalho era o padre. E até neste período de 62, 65, nós temos então aí o aprofundamento do papel do leigo, que o leigo veio para fazer a ação transformadora dentro da igreja. E o objetivo do segundo concílio, ele foi o quê? Ele foi de fazer o grande evento da igreja no século XX. Qual que era o objetivo maior? De modernizar a igreja e atrair os leigos, os cristãos afastados. E também afastado não só da religião, mas aqueles que não tinham propósito de caminhada dentro da igreja. E isso foi, então, quem trouxe esse trabalho foi o Papa João XXIII e convidou os bispos do mundo todo para fazer esse trabalho. E isso teve essa, vamos chamar, essa reviravolta dentro desse trabalho, onde os leigos puderam estar trabalhando. E uma das pautas que foram discutidas nisso era a questão dos ritos das missas. Como que era a missa nesse período, né? Então, vou falar um pouquinho mais depois, os deveres de cada padre, como que era o comportamento do padre, e essa liberdade religiosa que nós temos dentro da igreja, de leigos como fiéis, e os costumes da época. Então, como que a gente fazia isso na nossa igreja, onde a gente só participava da igreja. O concílio também tocou em temas delicados que mudaram a compreensão da igreja sobre a presença do mundo moderno. Quer dizer, a igreja sempre pautando essas ações, e a igreja sempre teve a preferência pelos pobres. Foram pensados, por exemplo, relações com as outras igrejas, com o judaísmo e com as crenças que não são cristãs. Então, imagine nós virarmos as costas hoje no mundo em 2020 para as demais igrejas. São todos cristãos e nós, como os leigos, não podemos fazer isso. Então, a igreja foi
repensou isso no segundo concílio e trouxe para o nosso mundo atual. Imagine quanto que isso já fazem aí, foi 65 já estão fazendo aí 60 anos, 55 anos de todo esse trabalho. Então, veja quanto que nós avançamos nisso, né? A igreja continuou também fazendo muitas ações de mudança. E esse é um dos trabalhos, que é aquilo que eu até falei, o padre rezava a missa em latim. Nós conversávamos ontem com o padre Maíro, com o padre Júnior, sobre essa questão, né? O padre ainda rezava a missa de costas para os fiéis. E a partir de então, do segundo concílio, que o padre começou a rezar a missa, né, de frente para a comunidade, de frente para os fiéis. Então, e assim a comunidade começava também a participar dessa questão. E a partir desse momento, então, até 62, 65, as missas eram rezadas todas em latim. E a partir de então que as missas começaram a ser rezadas em idioma de cada país. Então, vejam que é recente isso. Nós vivemos aí 1965 anos as missas sendo rezadas em outras línguas, né? E nós aqui não podíamos, o mundo todo não podia. Então, para nós, ela só foi poder rezar nessa forma. Então, isso também veio mudando as relações da igreja com o leigo. E aí esse é o papel nosso, né, de estar focado na questão do trabalho do leigo na igreja. Também a igreja, a partir do segundo concílio, também teve um trabalho, fez uma condenação muito forte ao capitalismo, o capitalismo que explora as pessoas, que devasta, que exclui. Também fez uma questão da questão das ideias do catolicismo comunista, que nós temos que ter a questão da nossa igreja, mas a igreja nossa é a igreja de Cristo, não é a igreja que seja comunista. Que mais? A continuação da condenação e também a questão da liberdade para os teólogos também começarem a interpretar a Bíblia. Quem não conhece, né? Leonardo Boff, um dos grandes teólogos que temos a nível de mundo, né? É uma das pessoas hoje mais pesquisada como teólogo a nível de mundo em todas as universidades. Então, a igreja começou a dar essas liberdades para que se pudesse fazer. E a partir de então, o nosso lema do nosso trabalho é que nós temos que ser sal na terra e luz do mundo. Isso nós vamos encontrar em Mateus 5, 13 e 14. Então, é isso que é o papel nosso de estar trabalhando como igreja. E nós, enquanto igreja, povo de Deus, celebramos a presença da Organização dos Cristãos Leigos, né, no Brasil, propriamente dito, em cima do documento 105, e também aprofundamos a identidade da nossa vocação. Qual que é a vocação nossa do leigo? Qual que é a nossa espiritualidade, a nossa missão? Onde que está a missão nossa? E é esse o papel nosso, então, quanto leigo. Como que a gente consegue ser cristão nesse mundo atual? E mais, como que nós conseguimos, a você, cursivista que está nos assistindo, a você, cristão, como que nós conseguimos testemunhar o projeto de Jesus aqui na Terra? Então, e conseguir, né, o reino, levar o testemunho de Jesus para a nossa sociedade. Então, essa questão que a igreja tanto fala para nós, a questão da eclesiologia, o meu modo de vida. Como que é o meu modo de vida na sociedade? Como que eu vivo? Qual que é o sentimento? Qual que é o meu testemunho? Qual que é o meu amor que eu dou? Qual que é a minha caridade? Então, como que eu vivo isso no dia a dia? Então, esse trabalho do leigo, da leiga, a partir de 62 foi se adornando dentro da igreja, foi dando forma, e esse trabalho hoje, graças a Deus, a gente vê tantos leigos compromissados aí com o trabalho dentro da igreja. Nós também temos outros documentos, o documento 62, que fala também sobre a questão do leigo, missão e mistério dos leigos, dos cristãos leigos na igreja. Depois nós tivemos o Sínodo Mundial de 67, que era sobre os leigos, exclusivo sobre os leigos. E também depois teve uma exortação apostólica do Papa falado Cristo Fidelis Lais. Isso foi de 88, que fala a vocação e a missão dos leigos na igreja e no mundo. Então veja você quantos documentos. E a igreja muito sabe quando escreve para nós. Então nós precisamos assim segui-lo para que nós possamos colocar o nosso trabalho, a nossa vocação. E é isso que trago hoje, dentro dessa conversa com você, sobre a questão da missão e da vocação do leigo. Qual é a minha missão? Qual que é a minha índole secular? O que eu faço diante da minha igreja, da minha sociedade como cristão? É desse papel que eu preciso estar trabalhando para ser o cristão compromissado. E o cristão é aquele que é transformado pela palavra de Deus e ele é transformador na sociedade. Esse é o leigo que vive na comunidade, que vive na sociedade, que vive dentro do seu trabalho e aquilo que eu falei, dentro da própria igreja doméstica. A igreja que eu vivo na minha casa. Eu preciso ser tocado, preciso ser transformado por Jesus, pelo plano de Deus, pelo Filho de Maria,
mas eu preciso ser transformador na sociedade depois. Então, eu tenho essa missão, essa vocação minha de estar inserido na sociedade. Como que eu faço isso? Através do batismo, porque até então eu sou um leigo, mas sem o batismo. Então, primeiro sacramento do batismo me transforma eu nesse cristão comprometido, que eu tenho essa ligação com Deus através do batismo que eu tenho da unção. Então, isso que me leva. E a nossa parte de entrada na igreja, então, enquanto cristão. Nós temos os cristãos leigos, que são, na tradução, laus, né, o leigo. Depois nós temos os diáconos, os presbíteros. Depois nós temos o episcopado. E depois nós temos o papa. Então, essa hierarquia da igreja, papa, o bispo, o padre, os religiosos, né, os diáconos e os leigos. Então, nós estamos nessa hierarquia dentro da igreja. E vejam vocês, nós, igreja, nós somos a grande maioria, os leigos são então os nossos vocacionados, os nossos religiosos são bem menos, então nós precisamos estar trabalhando cada vez mais para que isso aconteça. Falando para vocês, o cristão leigo batizado, o cristão leigo batizado é o cristão que tem a sua vida eclesial muito focada dentro da igreja, é o sujeito eclesial. Quem que é o sujeito eclesial? Essa palavra difícil que a gente fala, é o sujeito que tem uma fé madura, é o cristão que tem uma fé madura. Madura como? Madura na fé, madura de testemunhar o amor de Jesus, servir os irmãos e as irmãs, permanecer seguindo o projeto de Jesus, não parar diante das dificuldades, não parar diante da pandemia, acreditar em Deus. Esse é o nosso trabalho. E ser obediente acima de tudo. Então, é o cidadão que é maduro na fé. E quando nós falamos nesse trabalho da pandemia, eu estava lembrando hoje à tarde, recentemente assistindo a missa na Canção Nova, o padre comentava assim, que nós somos tão fiéis, e aquilo que fala, lembrei da palavra obediente, que nós obedecemos aos civis. Vamos pegar o caso da pandemia agora. Não somos contra, somos assim, temerosos a isso, somos cuidadosos, obedecemos, somos obedientes, mas o poder público civil vem e fala, fica em casa, nós ficamos. Se chega nos locais, é respeitado, chega ali. E quando Jesus e quando Deus fala para nós, qual que é o nosso respeito, a nossa obediência a Deus? Então, se nós obedecemos nesse momento, a gente obedece aos civis, ao homem civil, às leis do homem, para ficar em casa, nós ficamos. E quando Jesus fala conosco, qual que é o nosso papel de cristão, de leigo, de leiga, nesse momento? Nós somos obedientes a Ele? Nós fazemos aquilo que Jesus descreveu para nós, uma transformação bonita do Novo Testamento, como que é esse papel nosso? Então, essa obediência nossa é para o homem civil, o homem da sociedade, ou é para o homem Deus, para Jesus, para Maria, para os nossos santos? Então, nós precisamos ter esse discernimento. Ser obediente, sim, a Deus. E ser obediente na sociedade também, porque também temos regras. Nós precisamos, como cristão, precisamos dar nosso testemunho na sociedade, mas nós temos que ter a nossa obediência a Deus. Então, isso faz nós dar o nosso testemunho em Cristo. O documento ele foi produzido pela CNBB, né, junto com os bispos, as entidades que fazem parte de todas essas ações nossas, pastorais, movimentos, todos eles envolvidos, e isso faz nós reforçar e nós ficarmos firmes na nossa fé. Aquilo que eu estava comentando. Quem que é o protagonismo? De quem que é o protagonismo na igreja hoje? Do leigo. Minha, sua, que está nos assistindo, nossa, em geral. Então, por que nós somos os protagonistas? Porque a igreja deu esta abertura para mim, para você. Ela deu essa abertura para nós. Vamos fazer. Nós vamos usar o nosso linguajar, o nosso trabalho, vamos arremangar as mangas e vamos em frente. Não podemos parar. É isso que a igreja pede para nós cristãos. O segundo concílio nos dá isso. Cristo Fidelis Laice nos dá isso. O sínodo, que foi também feito, nos dá isso. O documento de 62, todos os documentos nos dão isso. Mas nós precisamos agir. Então, isso nós precisamos estar. E aonde que a gente tem que agir? Quando eu olho aqui, dois cristãos aqui também compromissados, aqui o compadre Amaído, o compadre Júnior, aí vem a fé, frente como os leigos. Como que eu estou? Estamos bem em frente à nossa família, no trabalho? É esse protagonismo que eu tenho que ter na minha casa, como cristão leigo, eu tenho que ter no meu trabalho, na minha igreja, na minha comunidade, eu tenho que ter no jogo de bola, eu tenho que ter na bike que eu estou andando. É esse protagonismo, elevar este Jesus no plano de Deus que a gente precisa fazer. Então, o que eu preciso ser? Eu preciso ser protagonista na luta do dia a dia. Como que eu faço isso?
estando na linha de frente da minha igreja, estando lá defendendo Jesus, sendo Jesus para as pessoas, levando essa palavra amiga. Como nós podemos falar muito nessa questão? E aí vem essa transformação. Como que eu consigo ser esse cristão comprometido? Como que eu consigo ser esse Jesus para as pessoas? Aonde que eu consigo ver isto? É na dimensão pastoral, na dimensão evangelizadora, missionária dos cristãos leigos, que por meio do testemunho de santidade, de ação transformadora, exercem no mundo e na igreja. E aquilo que nós falamos, santos, como ser santos? Papa Bento XVI fala que nós temos que ser santos diferentes, temos que ser santos de calça jeans, temos que ser santos de chinelo, temos que ser santos de tênis, com a nossa roupa. É este santo que Jesus pede para nós. É este leigo que está à frente de todo esse trabalho que nós precisamos estar trabalhando. Documento da Aparecida, de 2007, aqui do Brasil, que é um dos CELAM que foram feitos, foram 5, mas o último foi a Aparecida, ele fala que queremos enfatizar a nossa consonância com o documento da Aparecida, que os leigos também são chamados a participar da ação da pastoral da igreja. Isso 2007, é recente. O documento 105 é de 2015, 16. Então, como que nós conseguimos trabalhar toda essa ação de leigo para não substituir o padre? Né, Maíto? Nós não podemos substituir o padre nunca. O padre, é o pastor, o bispo, o papa, o diácono, mas nós, leigos, temos que ter o nosso papel. E o padre não pode substituir o leigo. Então, nós precisamos sim dessa sintonia para que nós fazermos. E esta missão compete a quem? Compete a ambos. Mas nós somos a maioria, nós precisamos estar sendo o nosso trabalho de cristão dentro dessa caminhada na igreja. Papa Francisco traz para nós os avanços na caminhada nossa, da igreja, das últimas décadas, mas ainda no campo da identidade e da vocação do leigo, da espiritualidade, da missão, mas ele traz uma questão muito importante. Nisso estamos motivados pela proposta da igreja em saída. A igreja nossa tem uma proposta muito clara para nós, uma igreja em saída. E é nós, quando nós falamos igreja em saída, não é o padre, é nós leigos em saída. De dentro da igreja de portas abertas, vou falar uns termos depois sobre essa questão. Então, nós precisamos estar inseridos na sociedade. A igreja tem que estar inserida na sociedade e é através disso que a gente pode dar o nosso testemunho. Como que nós podemos animar os cristãos? Sendo testemunho de vida e sendo chamado a falar daquilo que nós somos batizados através do nosso maior testemunho de vida, que é seguir o Jesus Cristo. É ver com os olhos de Jesus Cristo diante de todo esse nosso trabalho. Tocar uma moda aí, compadre? Pode ser. Então vai lá, vamos lá, toca uma aí para nós caminhar, para não ficar só uma fala aí. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Isso aí, noites traiçoeiras, né? Vamos pedir
para que as noites não sejam traiçoeiras, mas que elas sejam, sim, um alento, que sejam cheias de alegria. E quando as noites traiçoeiras chegarem, nós estivermos preparados, né, junto com Jesus. Nosso abraço, nosso agradecimento aos nossos irmãos que estão nos assistindo, o pessoal do Pinhão, de Guarapuava, nosso abraço, nosso shalom, nosso decolores, pessoal de Foz do Iguaçu, nosso muito obrigado. Cândido de Abreu, Palmital, Santa Maria do Oeste, pessoal de Ponta Grossa, muito obrigado, Deus abençoe vocês de estarem conosco nesse momento dessa escola, falando um pouquinho sobre os cristãos leigos e leigas. E quando estava o compadre ponteando a viola, estava aqui lendo uma parte que fala: se o sal perde o seu sabor, com que salgará? E aí vem a reflexão para nós leigos. Se nós perdemos o amor à vida, perdemos o amor por Deus, para que amor de quem que a gente vai viver? Em qual igreja a gente vai poder trabalhar? Se o amor verdadeiro de Deus, então nós precisamos. Se o sal perde o sabor, com o que se salgará? Então nós não podemos perder o sabor do cristão leigo, de poder estar sempre trabalhando no projeto de Deus. Isso é o mais importante para nós. Então, nós precisamos ter esse entusiasmo, né? Esse entusiasmo que a igreja fala, que o Padre Gilson fala para nós, nosso pároco aqui da Santana. Nosso abraço ao Padre Gilson, sempre pelas palavras muito sábias, Padre Leandro, Padre Osmar também, da paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Pitanguinha, sempre presente aí nós. Então, acho que isso vale a pena. Dentro do nosso trabalho, aquilo que eu falei, o nosso trabalho tem a introdução, o ver, o discernir e o agir. E quando nós olhamos a igreja, e nós somos esse sujeito na igreja, temos muitas coisas bonitas na igreja. E já hoje eu comentava, e o Papa Francisco fala para nós uma questão da igreja bonita, linda. E ele fala assim: estamos em tempo de Francisco. O Papa fala que prefere uma igreja acidentada, machucada e lameada, porque ela saiu em missão. É esta igreja que ela tem que sair. É esse ver que nós temos que ter da nossa igreja. Do que nós ter uma igreja arrumadinha, palavra do Papa Francisco, bonitinha e limpinha, porque ela não fez nada, ela está parada, ela não exerce a missão. E isso somos nós. A igreja não é a igreja templo, a igreja é nós. Então, diz assim, nós precisamos estar lameado, nós precisamos estar acidentado, machucado, não no sentido de se machucar, de estar ferido, de acidente, mas no sentido de estar à luta, de estar caminhando, de estar procurando aquilo que nós precisamos fazer. Então, Papa Francisco nos puxa a orelha. E o Papa Francisco, né, tem dado essa questão do cristão leigo, que ele traz muitas esperanças, mas também nós temos muitas angústias. E como trabalhar isso? Hoje, qual que é a angústia nossa nesse período da pandemia? Nosso medo. Então, mas nós temos que ter fé que isso vai passar. Não podemos desanimar nunca. Nós precisamos divulgar nossas coisas bonitas. A nossa igreja cheia, a nossa igreja presente, a nossa igreja viva. É isso que nós temos que ter. Não ter medo de falar da nossa igreja. Quando o padre pede para nós, vamos rezar uma dezena do terço, vamos rezar uma dezena do terço, sim. Vamos rezar um terço, vamos rezar um mistério, um rosário. Então, acho que esse é o nosso papel. E nós temos que ter a igreja saída. E nesse momento de tanta informação, como nós temos vivido como um cristão leigo? Qual que é a informação que eu tenho passado? A gente tem ouvido falar todos os dias na igreja sobre isso. Nas lives, nas escolas, nas formações, nos cultos. Como nós temos vivido isso? Qual que é a informação que eu tenho trazido para isso? Eu tenho passado o amor? Eu tenho levado Deus? O qual Deus? O Deus que se fez carne e veio habitar entre nós? O Deus que foi o verbo encarnado de Maria, de Jesus? E é Jesus que foi o verbo encarnado. Então, nós precisamos levar este Jesus sem pecado. Precisamos ser sal, fermento e luz, já falamos, né? E que as pessoas creiam no Evangelho. No Evangelho que Pedro, que João, que Felipe, depois de Jesus, foram ungidos por Deus e foram lá pregar. Foram converter as pessoas, para que as pessoas seguissem aquele Jesus que não estava morto, mas sim vivo na cruz. Que estava vivo carregando sua cruz. E aí eu trago, dentro desse trabalho nosso, dessas questões, a questão dos 50 anos do concílio, já falei, que foi uma questão maravilhosa para nós,
E a exortação apostólica, que eu já falei, a exortação pós-sinodal Cristo Fidelis Lais, né, que essa foi feita em 87. E aí começo a falar um pouquinho do ICELAM, que é as nossas ações que foram feitas na América Latina. A primeira conferência que foi episcopal foi feita no Rio de Janeiro, em 55. Pouca gente sabe sobre isso. A segunda foi em Medellín, na Colômbia. E assim, uma informação que eu estava estudando sobre esse material, a você que está nos assistindo, depois pesquise também. Mas assim, nós na América Latina, nós fomos receber a visita de um Papa na América Latina. A primeira vez foi em 1968. A primeira que veio foi quando o Papa Paulo VI veio para a América Latina, que teve a nossa segunda conferência episcopal em Medellín. Então foi uma grande ação, um grande evento, e foi a primeira visita de um Papa na América Latina. Você veja, em 1968. Aqui faz 50 e poucos anos que o Papa começou a vir, e hoje, graças a Deus, temos um Papa, né, que é da América Latina, o Papa Francisco da Argentina. Então, o nosso Papa hoje, Francisco, seja abençoado. Depois nós tivemos a terceira conferência, não posso deixar de falar assim das conferências, porque elas remetem todo esse trabalho aos leigos, né, que foi em Puebla, em 79, e esse era o trabalho das conferências. A quarta foi em Santo Domingo, que trouxe aí em 92, e que ele trouxe um tema como a nova evangelização, a promoção humana da cultura cristã. E o tema dela era o tema evangelizador, Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Então veja, e o principal trabalho dessa conferência de 92 trabalhou alguns temas preocupantes já na época, como a questão da corrupção, a má distribuição de renda, a questão da deteriorização da vida humana, da dignidade, e a questão das campanhas antinatalinas, né, que transformaram o Natal em comércio. Então ela também trabalhou isso. E daí tivemos aquilo que eu falei em Aparecida, em 2007. Tivemos o trabalho que o tema principal foi a renovação missionária de nossas paróquias. Então, esse trouxe todo esse trabalho dos cinco CELAM, que foram trabalhados, e nós temos os documentos. Então, a igreja ela é muito prudente, muito cautelosa, e tudo que a gente fala, eles são dos documentos da igreja. Tivemos os avanços, aquilo que nós falamos, né? A partir do segundo concílio, em 62, 65, a igreja começa a abrir as portas para o leigo. E é esse papel que nós estamos aqui falando com você para que seja nosso. E a partir de então, os leigos começaram a ter as organizações, e foi feito, em 1970, foi feito o primeiro conselho, foi feita a criação do Conselho Nacional dos Leigos. E a partir de então, os leigos começaram a ter essa representatividade. Então, como que a gente consegue trabalhar essa questão? As SEBs, né, as Comissões Eclesiais de Base, é sentir a dor das pessoas na base. Como que eu posso fazer isso enquanto leigo? Eu estou atuando, minha igreja em saída está acontecendo, então, isso é um trabalho que acontecia muito a partir, então, de 62, 65 do concílio. Então, ele deu essas aberturas. E é isso que nós temos que fazer, né, enquanto cristão, de buscar essa situação do cristão leigo comprometido, do laicato que a gente fala. O laicato foi dado pelo Papa Francisco com seus ensinamentos, a mística da proximidade, da pedagogia do diálogo. Imagine nós a proximidade e a pedagogia do diálogo. Eu tenho essa pedagogia do diálogo como cristão, eu posso fazer a superação das estruturas ultrapassadas, quer dizer, como que eu consigo me superar nesse processo? Quem que falava que nós íamos estar assistindo as missas online, as missas transmitidas pelos meios de comunicação? E nós estamos aí, estamos passando hoje, nós estamos aqui falando com você, então, usando os meios de comunicação. Então, isso nos remete a essa questão. E também a questão muito importante da valorização da mulher dentro da igreja. Então, esse trabalho, o Papa Francisco traz muito forte isso, e nós, enquanto cristãos, porque o homem e a mulher são cristãos, são leigo e leiga, e nós precisamos ter essa valorização. Mas também a nossa igreja teve avanços, mas recuos, né? Como, por exemplo, nós cristãos não podemos entender, e você que nos assiste, nos ouve, nós não podemos estar dentro da igreja apenas. O papel do cristão é nas realidades do mundo. Nós precisamos sair de dentro da igreja, por isso que o Papa Francisco pede uma igreja em saída. Então a igreja também tem os avanços, mas temos os recuos. Mas nós temos as liberdades, os padres são muito próximos de nós, que isso não era fácil antigamente, então essa questão vai nos oportunizando e a gente precisa nos organizar. Sobre a questão dos conselhos, a proliferação dos grupos de elite, fala muito sobre a questão
dos católicos iluminados, que são as pessoas assoberbadas que estão dentro dos templos, das igrejas, e também trabalhando essa questão da mundanidade, quer dizer, leva uma mundanidade, o cristão não apercebe isso. Então essa é uma situação que nós precisamos estar. Então, e também tem pessoas que têm propensão a se adonar das igrejas, isso são recuos. Nós não podemos ser isso, nós temos que ter dignidade de trabalhar para a igreja, mas uma dignidade que a igreja ela é nossa, ela é da comunidade. Então, nós precisamos estar sempre com os compromissos sociais com a igreja, e a igreja sempre fala, a igreja sempre tem a preferência pelos mais necessitados, pelos mais pobres, e esse é o nosso papel. E a questão dos compromissos social, como que nós fazemos isso? Não podemos ficar no nosso comodismo. E esse documento traz, no item 41, ele fala de umas questões muito claras, ele fala sobre a questão do comodismo, da fofoca e da bisbilhotice. Como que eu consigo trabalhar isso? E a tendência de criticar, classificar, analisar e controlar tudo. Então, eu não posso ter isso. Eu, quanto cristão leigo, eu tenho que ter o bom senso e tenho que ter a minha idoneidade sempre de ajudar, de ter caridade, de ser humilde, para mim poder trabalhar isso. Então, isso me remete do que eu posso fazer para andar e aproximar cada vez mais essa situação. E quando eu falava nisso, eu me lembro de um trabalho que foi feito pelo Papa Francisco para a igreja, que chama-se o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia não foi feito para o Brasil, ele foi feito para a Pan-Amazônica, né? Então ele incluiu todos os países latinos, e esse é um trabalho muito grande do Papa, para levar a palavra de Deus para aqueles que não têm. Esse é o trabalho. Eu imagino hoje o Sínodo da Amazônia sendo feito igual o Segundo Concílio foi feito para nós leigos, né? Para nós leigos, nós não tínhamos aproximação. Nós íamos para a igreja, mas nós não tinha tanto trabalho que nós temos hoje. Graças a Deus temos. Então, isso o Papa está também trazendo isso para a Amazônia, e é isso que nós precisamos. Não podemos ter resistência. E nós temos resistência, sim, pelos aqueles menos favorecidos, pelos pobres, e nós, enquanto leigo, nós não podemos ter isso. A igreja tem silenciado algumas questões em relação a isso, mas a igreja tem que trabalhar. E o Papa Francisco reforça, nós precisamos cuidar dos pobres, tanto que o Papa Francisco até decretou aí a questão do Dia do Pobre para ser trabalhado em todas as igrejas do mundo. Uma questão que a igreja precisa trabalhar e melhorar bastante nisso, e os documentos trazem, é a questão da formação das lideranças da nossa igreja. Uma formação continuada, gratuita, uma formação permanente, uma formação religiosa, uma formação integral. E é isso que nós precisamos trabalhar mais. A igreja tem todo esse trabalho, mas nós, enquanto cristãos, nós temos que ser os formadores da igreja. Aquilo que nós precisamos ser transformados, mas também precisamos ser transformadores. E nós dar esse testemunho, porque nós vamos conseguir, com certeza, estar trabalhando isso em relação a essa questão. Do laicato eu já comentei um pouco sobre isso. Vamos para frente. O mundo globalizado. Qual que é o papel do leigo nesse mundo globalizado? Qual que é o meu comportamento nessa situação? Então, aqui a gente traz algumas questões de discernir no meio desses tempos. Como que eu consigo fazer o meu discernimento em relação a todo esse trabalho de interrogações? Como que eu consigo viver nesse mundo globalizado? Qual que é o espaço que a igreja tem dado para o jovem nesse mundo, para a mulher, para o idoso, para as pessoas da melhor idade? Então nós precisamos, nós enquanto igreja, enquanto cristão leigo, estar trabalhando isso, e a igreja traz muito bem essa questão do trabalho do mundo globalizado, e nós precisamos ter discernimento em relação a isso. Viver sempre no mundo sem ser o mundo. Esse é o nosso papel de cristão, esse é o nosso papel de leigo, sendo sal na terra e luz do mundo. Não podemos perder o sabor, não podemos perder o gosto de tudo aquilo que nós trabalhamos na nossa igreja. E também umas questões que falam sobre a tentação do mundo, né? Dentro da nossa missão. O que é? O mundo influencia a igreja. E nós não podemos, enquanto leigo, não podemos fazer isto. Oferecendo-lhe tentações, inspira desvios de conduta, impõe modelos de vida a ponto de mundanizá-las. Então, diz assim, o mundo traz isso, mas nós, enquanto cristãos, não podemos deixar se levar por essas questões da igreja. Nós, leigos, os documentos trazem muito claro para nós, a Bíblia traz para nós isso. Então, diz assim, esse é o nosso documento que nós precisamos ter na casa. Nós precisamos praticar a leitura em relação a isso. Por quê? Eu lembro que esse é a nossa caminhada. Como, por exemplo, nós temos que ter um trabalho das tentações, nós podemos o quê? Nós podemos trabalhar muitas questões dentro da nossa igreja. E isso faz a nossa ação ser cada dia maior. Como que eu posso fazer para me agir dentro da minha igreja, para mim fazer o trabalho como cristão comprometido e não deixar o mundo se levar para mim. Então, esse trabalho que eu preciso estar fazendo
dentro da questão como povo de Deus, e não sendo uma pessoa mundana, como sujeito eclesial. Eu transformando o meu local com a minha fé madura. Ela tem que ser sempre assim. Testemunhar o amor na igreja sempre, né? E servir o cristão, servir como cristão neste mundo. Então, isso é o papel meu enquanto igreja, que eu tenho que fazer o papel no mundo, mas no mundo que eu acredito, no mundo de Jesus Cristo, e não no mundo que, por isso que fala, o serviço do cristão ao mundo. Ele fala, a missão do povo de Deus é assumir o compromisso sociopolítico, transformador que nasce do amor apaixonado por Cristo. Desse modo, sem cultura e evangelho, o povo pobre das periferias urbanas ou do campo necessita sentir a proximidade da igreja. É esta igreja que nós precisamos estar lá, seja no socorro de suas necessidades mais urgentes. Vamos imaginar um socorro de uma necessidade mais urgente, é a fome, uma casa para morar, uma coberta no frio. Também das defesas de seus direitos, na promoção de uma sociedade fundamentada na justiça e na paz. Como que eu consigo dar o direito para uma pessoa que não tem um CPF, um RG, como que ele consegue acessar o auxílio do governo hoje se ele não tem essa dignidade? E nós, enquanto igreja, enquanto cristão, nós precisamos ir fazer esse trabalho para aqueles que não têm essa condição necessária, todas essas questões enquanto igreja. Então, nós precisamos agir sim, nós precisamos ter esse encontro comigo mesmo, eu preciso ter esse encontro com Cristo e depois com a sociedade. Então, nós precisamos sim. E caminhando quase para o final do nosso trabalho, tem uma questão de uma... Estava lendo um livro de uma irmã nossa que emprestou para mim recentemente. Ele é o livro do professor Felipe Aquino, e ele fala sobre Para Ser Feliz. E tem uma questão que me tocou na hora que eu estava lendo o livro, que ele fala fazer o bem faz bem. E aí, o nosso folclore, nosso compadre Amaído sabe tocar aquela música do Fica Sempre. Então ele vai cantar um verso para nós vamos cantar junto, nós somos meio desafinados, mas a gente vai junto com o Júnior aqui. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda, enobrece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre. Isso aí, fazer o bem faz bem. E fazer o bem é isso. Fica sempre um pouco de perfume. Fazer os outros felizes é o melhor remédio para nossas crises de tristeza. E fazer o bem é isso. Fica sempre um pouco de perfume. Como nós podemos compartilhar a nossa ajuda? Veja bem, o agricultor, no período da lavoura, ele planta, ele cultiva, e ele tem um trabalho muito bem feito na propriedade. Mas o pólen da flor do milho, ele vai com o vento. Então, diz assim, a polinização acontece de uma lavoura para outra. Se a lavoura do vizinho está melhor e mais bem cuidada do que a minha vai produzir bem. Mas eu preciso deixar isso acontecer. Eu preciso ter ação. E esta lavoura, não estou equiparando isso, mas essa lavoura é Jesus Cristo na minha vida. Quando a minha lavoura está boa, quando a minha casa está bem, com certeza a minha lavoura também está bem. O meu dia a dia está bem, mas é eu que deixo isso acontecer. Não consigo fazer nada sozinho. Viva para servir e amar. O amor é uma luz da vida. Então esse é o papel nosso de cristão. Eu tenho que ter a minha ação, mas eu preciso ter amor, porque a luz precisa ser vivida. O poder da grandeza do homem não está no que ele possui, mas sim no que ele é. Eu falei agora há pouco dos cristãos iluminados, né? Não adianta ter tudo. E nesse momento do Brasil, do mundo parado, vai aonde? A lugar nenhum. Então eu preciso ter Deus. Mas uma questão que tem a igreja está discutindo bastante isso.
Como que nós, enquanto cristão leigo, como que nós temos usado as mídias a nosso favor, a favor da nossa igreja? Ou a igreja, ou nós temos seguido a mídia quando ela fala que eu preciso fazer isso, mas isso, mas isso, mas isso. Mas eu não faço isso para a minha igreja. Então, nós precisamos ser determinados como cristão comprometido. Jesus, na sua humildade, falou e disse: todo aquele que me exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então veja assim, isso está em Lucas 14, 11. Como que eu consigo fazer esse trabalho meu como cristão? A minha casa, meus filhos, meus afilhados, meus amigos, meus compadres, minhas comadres, o meu testemunho no dia a dia. E a igreja traz para nós, hoje, né, dentro da liturgia de hoje, quarta-feira, dia 27, ela traz para nós a leitura que está em Atos dos Apóstolos, né, onde Paulo fala: cuidar de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou, como guardas para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o sangue do próprio Filho. Aparecerão entre vós lobos ferozes. E como nós estamos nos preparando, os lobos estão aí. E no Santo Evangelho, né, eles falam que nós precisamos ser um só. Precisamos ser a igreja única. E é essa igreja única que o Segundo Concílio Vaticano traz para nós, enquanto igreja, enquanto Cristo, traz para nós toda essa transformação desse trabalho que nós precisamos estar fazendo como cristão leigo e leigo. O papel do cristão, sim na igreja, mas não permanecer dentro dela, e sim estar no mundo. O documento 109 traz para nós a questão dos 4 pilares importantes da nossa igreja, né? Da nossa missão. É o documento mais recente que tem, que fala sobre a questão da missão da igreja. E ele traz para nós aquilo que é demais, que é uma questão importante. Ele relata para nós os 4 pilares fundamentais da casa comum. O que é a casa comum para nós? Pão, palavra, pão, caridade e ação missionária. Como que nós temos transformado o cristão leigo que nós somos, o cristão comprometido? Como que nós temos trabalhado esse tema dentro da casa comum? Ele é um tema que eu consigo entender. Palavra, Deus, abastecendo a fonte. Pão, alimento, não o alimento que me sacia apenas a minha fome fisiológica, mas o alimento que sacia a minha alma. A caridade com os irmãos, principalmente nesse momento. E qual que é a minha ação? Aquilo que a igreja fala. Então, um documento não está diferente do outro. Eles são todos os documentos. E é isso que traz para nós essa reflexão do papel do leigo e da leiga dentro da igreja, junto com a igreja, junto com os padres, junto com o diácono, junto com o padre, junto com o bispo, junto com o papa. Esse é o papel nosso na igreja. Então, nós precisamos sim estar com essa caminhada nossa dentro desse trabalho nosso, enquanto cristão comprometido, enquanto cursilista, enquanto igreja, enquanto a única igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Eu preciso viver ela. Eu falo assim que nós usamos a camiseta do Movimento Cursilhos, representamos o Movimento Cursilhos, somos dele, gostamos, somos apaixonados do movimento, mas nós somos apaixonados por Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso salvador. Então, nós precisamos sim estar sempre cuidando desse processo e sendo testemunho na caminhada de Jesus. Então, essa caminhada para nós é muito importante. Compadre, temos mais uma música aí para nós finalizar e depois nós vamos para a nossa oração final. Já estamos aí quase com 1 hora de conversa. A nossa escola, o nosso coordenador Márcio Acá sempre fala que é 1 hora, então não podemos passar disso. E é você também que está nos assistindo. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se tão pobre pecador, bem maior é o meu Senhor, que me cuida por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser.
pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me gastou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Isso aí, né? Tudo é do Pai, e aquilo que o canto fala, né? Toda honra e toda glória. Então, nesse momento que passamos junto aí no papel do leigo na igreja, dentro da igreja e na sociedade, tendo como documento orientador do nosso trabalho o documento 105, a exortação apostólica Cristo Fidelis Lais. Então, nós queremos assim deixar para você que está nos ouvindo, está assistindo nós, que essa é a nossa igreja. E não no sentido de cobrança, nunca mesmo, mas no sentido animador, ânimo, coragem, vamos em frente. É isso que nós precisamos. E aquilo que o canto fala, tudo é do Pai, né? Toda honra e toda glória é dele, nada nosso. João 3,30 fala sempre assim, né? Que o Senhor cresça e eu diminua. É isso que nós precisamos ter, que o Senhor cresça e eu diminua. Que o mestre seja o mestre e eu seja servo de Deus para estar trabalhando dentro da vossa empreitada, vamos dizer assim. Então, essa igreja nossa linda, maravilhosa, que nós queremos sim encerrar essa nossa escola no dia de hoje, agradecendo você que está conosco. Nosso muito obrigado de todos os locais aonde estiveram presentes nesse momento. Nosso agradecimento de coração em nome do Movimento Cursilho de Cristandade, Setor Pitanga, do nosso GED de Guarapuava, na coordenação do nosso GED, do nosso GEM, na pessoa do Chiquinho, né? Que Deus abençoe sempre a todos os nossos coordenadores, a todos os nossos padres. Uma oração especial ao nosso bispo, nosso novo bispo, Dom Hamilton, ao nosso bispo também emérito, Dom Wagner e Dom Giovanni, que foram sempre pastores, são pastores nossos, ao nosso Papa Francisco. E pedir a você, nesse momento dessa pandemia, né, vamos rezar cada vez mais para que isso passe. Nesse momento final, fazer com você uma oração que temos no nosso Guia do Peregrino, página 27, que fala o exame de consciência e oração da noite. Santo Agostinho me dá a chave para o nosso crescimento espiritual. Que eu vos conheça, Senhor, e me conheça a mim próprio. Você conhecerá a Deus pela meditação da Sagrada Escritura, pela oração. Mas somente poderá conhecer a si mesmo, diariamente, e avaliar como foi o seu dia. Como foi seu relacionamento com Deus, e consigo mesmo, e com o próximo, e com o mundo, e com os ambientes em que você vive? Para saber a resposta, faça o seu exame de consciência. Senhor, se o mundo hoje não está melhor, é porque eu não me esforcei o suficiente para melhorá-lo. Neste momento, minha tentação é culpar, por isso, as estruturas, as demais pessoas com as quais convivi, as situações adversas do meu dia. Contudo, Senhor, vos me conheceis perfeitamente e sabeis quanto me omiti. Portanto, ajudai-me, Senhor, porque eu quero e posso ser melhor. De tudo o que eu pensei e fiz hoje, o que mais vos agradou e o que mais vos desagradou? Com a minha oração, como eu busquei ajudar, como eu busquei estudar e conhecer o vosso plano de amor. Como foi minha ação hoje? Eu me transformei para melhor? Fui melhor para a minha família? Fui melhor porque o meu ambiente de trabalho ou quem eu fui para os outros? Isso é meu exame de consciência e que esta reflexão fique para nós hoje, né? Convidar você que está em casa
para que junto possamos encerrar a nossa escola, rezando a Ave Maria por todas as crianças, em especial as crianças do nosso Brasil, do nosso mundo, mas em especial pelas crianças da nossa escola, do Decolores Kid, do nosso GED, do nosso setor Pitanga, de todos os nossos municípios, setores aqui do GED de Guarapuava. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Obrigado a você que esteve conosco. Boa noite. Shalom, Decolores. Viva a vida!